Nasci a 22 de agosto de 1904, em Guang'an, na província de Sichuan. Ao longo da minha vida, viria a desempenhar um papel central numa transformação profunda no seio do socialismo chinês, sendo mais tarde reconhecido como o arquiteto da modernização económica da China. O caminho que defendi procurou unir, de forma inédita, elementos do mercado capitalista com o monopólio político do Partido Comunista Chinês, dando origem àquilo que ficou conhecido como socialismo com características chinesas. A minha trajetória teve início numa família relativamente abastada, o que me proporcionou, ainda jovem, a possibilidade de participar num programa de estudo-trabalho em França, durante a década de 1920. Foi nesse contexto que aprofundei o meu contacto com o marxismo-leninismo, numa altura em que estas ideias fervilhavam entre os círculos revolucionários expatriados. Depois da experiência em França, prossegui a minha formação na União Soviética, onde estudei na Universidade Sun Yat-sen de Moscovo. Esse período foi determinante para solidificar a minha adesão à ideologia comunista e abriu-me as portas para integrar a estrutura fundacional do Partido Comunista Chinês, à qual dediquei toda a minha vida. Sou Ezra Vogel, historiador e sinólogo norte-americano, professor emérito da Universidade de Harvard e autor de uma das mais detalhadas biografias sobre Deng Xiaoping, cuja vida e legado procurei compreender à luz das complexas dinâmicas políticas, culturais e económicas que moldaram a China do século XX. Estudar Deng é, simultaneamente, estudar a metamorfose da própria China, da rigidez revolucionária à flexibilidade pragmática que viria a transformar o país numa potência global. Durante a fase de consolidação do Partido Comunista Chinês, Deng desempenhou funções de elevada relevância na longa e sangrenta guerra civil contra o Kuomintang, KMT. Participou na Longa Marcha, 1934-1935, episódio épico e de resistência extrema que, mais do que uma operação militar, se tornaria o verdadeiro mito fundacional do regime comunista. Ao longo das décadas subsequentes, Deng foi se afirmando como um estratega meticuloso e um administrador de rara eficácia, ascendendo de forma constante nos escalões do partido, granjeando respeito mesmo entre os seus adversários. O seu percurso político, no entanto, foi tudo menos linear. Durante o período maoísta, e com especial violência nos anos da Revolução Cultural, 1966 a 1976, foi alvo de sucessivas purgas por parte da ala mais radical do PCC. Acusado de revisionismo burguês e de traição à ortodoxia ideológica, foi destituído de funções e submetido a campanhas públicas de humilhação. Ainda assim, a sua notória competência na gestão económica foi reconhecida até pelos seus detratores, o que lhe permitiu ser reabilitado politicamente por duas vezes, sobretudo após os desastres provocados pelo Grande Salto em Frente, cujo fracasso resultou em fome generalizada e na morte de dezenas de milhões de pessoas. Com a morte de Mao Zedong em 1976 e a subsequente queda da chamada Banda dos Quatro, Deng emergiu como o líder de facto da China. É notável que o tenha feito sem nunca ocupar formalmente os cargos máximos do Estado ou do partido. A sua força residia na autoridade moral, no capital político acumulado ao longo de décadas e numa influência institucional que lhe permitia governar nos bastidores, com firmeza e lucidez. A sua ascensão refletia a necessidade imperiosa de retirar o país do impasse económico e do caos social herdados do período maoísta. Foi em dezembro de 1978, durante a histórica terceira sessão plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que Deng lançou oficialmente a política de reforma e abertura, Gage Kaifeng. Esta estratégia tinha por objetivo revitalizar a economia nacional mediante a introdução progressiva e controlada de mecanismos de mercado, a descentralização da produção agrícola, a reestruturação das empresas estatais e a atração de investimento estrangeiro. Entre as medidas mais significativas, destacou-se o desmantelamento do sistema das comunas populares e a restituição da agricultura às famílias camponesas através do sistema de responsabilidade contratual. Paralelamente, foram criadas zonas económicas especiais, Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, que funcionaram como laboratórios de experimentação de modelos económicos híbridos, com forte presença de capital estrangeiro e políticas fiscais incentivadoras. A modernização económica preconizada por Deng assentava em 4 pilares fundamentais, conhecidos como as 4 modernizações: agricultura, indústria, ciência e tecnologia, e defesa nacional. Esta visão pragmática marcava uma clara ruptura com a cultivização radical de inspiração maoísta. Em vez disso, Deng propunha um modelo assente em resultados concretos e mensuráveis, colocando a eficácia acima da ideologia. Nada o ilustra melhor do que a sua célebre máxima: não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. Quando penso em Deng Xiaoping, reconheço nele um homem que soube, como poucos, ler os sinais dos tempos. Compreendeu que o socialismo não poderia permanecer estático, fechado sobre si mesmo, e que a sobrevivência do regime passava por uma dose de pragmatismo cuidadosamente calculada. Foi, nesse sentido, um reformador decidido, embora seletivo. No plano político, contudo, Deng manteve-se inflexível quanto ao monopólio do poder por parte do Partido Comunista Chinês.
Essa postura revelou-se de forma dramática em junho de 1989, a quando dos protestos na Praça Tiananmen. Foram, sobretudo, estudantes a exigir reformas democráticas, combate à corrupção e maior transparência. A resposta: o Estado foi implacável, repressão militar, censura total e um silenciamento prolongado do episódio. O número real de vítimas permanece desconhecido, mas estima-se que tenham sido centenas, se não milhares. Este momento tornou-se um símbolo da dualidade do legado de Deng, um modernizador econômico que, porém, nunca cedeu na rigidez autoritária do sistema político. No domínio da política externa, Deng redefiniu prioridades com mestria. Apostou numa inserção gradual da China na economia global, mas sem jamais abdicar da sua soberania. A sua máxima, manter o perfil discreto e acumular capacidades, reflete uma abordagem cautelosa, quase taoísta, centrada no fortalecimento interno e na não intervenção. Foi ainda o arquiteto do princípio, um país, dois sistemas, que permitiu a retrocessão de Hong Kong e Macau, assegurando-lhes autonomia e continuidade dos sistemas capitalistas por 50 anos. Uma solução engenhosa, destinada a provar que realidades distintas poderiam coexistir sob a égide de um Estado unitário.